Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver 19 maneiras para melhorar seu código. 19 maneiras bem simples, sem segredo, que eu vou revelar para vocês aqui, que vocês vão perceber que é bom senso, tá bom? Então vamos lá. Qual a primeira delas? E a mais importante, tá? É você ter vontade de melhorar seu código, é você realmente se importar com o seu código, estar com uma qualidade boa. Você realmente se importar com o fato de que outras pessoas, além de você, têm que entender aquele código, tá? Então, pelo amor de Deus, tem gente que faz o código só para ele entender. Às vezes acha até que vai ser promovido por conta disso. Não, tá? Código tem que ser simples, tem que ser legível para os outros. Se importe com isso e aí você vai começar a fazer esses outros pontos que eu vou falar agora. 2. Leia os primeiros capítulos do Código Limpo. Tá? O Código Limpo é um livro aparentemente para iniciante, mas ele não é. É só os primeiros capítulos ali que são mais fáceis de ler, onde você vai aprender sobre nomes de métodos que são geralmente um verbo, nome de classe, que são geralmente um substantivo, e assim vai, né? Você vai aprendendo coisa básica, né? Aprendendo sobre nomes serem grandes demais, assim vai. Vai aprendendo a dar nome e vai aprendendo a se importar com isso. Terceira coisa, leia apenas o primeiro capítulo do livro Refactoring, tá? Esse livro eu esqueci o nome do autor agora, tá? Acredito que é o Martin Fowler. Esse livro é muito bom, o primeiro capítulo é excelente. Ele pega um exemplo de um código bem extenso e ele sai refatorando, deixando o código bem legível. E aí você vai entendendo que algumas práticas que você faz, na verdade, são más práticas, tá? Então ele dá vários exemplos em um exemplinho, ele consegue extrair 20 lições de um exemplo bem pequenininho. Vale muito a pena esse primeiro capítulo. Quarto item, entenda que não importa o que você quer dizer com código, tá? O que importa é o que os outros vão entender do seu código. Então, se você estiver recebendo feedback por conta de um code review lá, você fez um pull request, alguém reclamou do seu código, entenda que por mais que você entenda aquele código, esteja compreendendo aquilo que você escreveu, se o cara está reclamando, pensa que é que, mesmo que ele não seja, sei lá, muito bom, você acha que ele não é muito bom, mas todo mundo tem que entender com facilidade, essa é a meta, tá? Então leva mais de boa as recomendações que ele fizer. 5. Nas camadas de caso de uso do seu código, escreva para sua avó entender, né? Então o que isso quer dizer? Você tem um controller, aí dentro do controller você tem um handler, por exemplo, é uma nomenclatura. Ou então você chama um comando, tá? Isso a gente chama de caso de uso, né? É um endpoint que tem um caso de uso específico. Ele serve para determinada coisa, tá? Então, para esse cara aí, o que acontece? Você tem que escrever nessa camada para a sua avó entender, tá? Então, como é que você escreve nessa camada? Eu vou cadastrar um usuário, tá? Então, primeiro, vou checar se o usuário naquele e-mail já existe. Beleza? Se não existir, eu vou criptografar a senha que me foi passada. Depois, eu vou buildar o usuário, tá? Eu vou construir o objeto do usuário e depois eu vou persistir no banco, tá? Agora os detalhes de como eu vou fazer a criptografia da senha, os detalhes de como eu vou persistir no banco, tá? Esse tipo de coisa não precisa ficar legível para a sua avó entender, pode ser algo para o programador entender. Mas essas camadas de caso de uso, esses fluxos, tem que ficar fácil, fácil leitura, tem que ler como se fosse em português, como se fosse em inglês puro, e não em formato de código, tá? Não pode ter um for perdido lá no código, tem que ser, procurar fazer coisa mais legível que tem, tá? Sexta coisa, garanta que os seus métodos caibam em uma tela apenas, tá? Então essa é uma coisa que vai parecer bastante difícil para vocês, mas toda vez que você insistir nisso, você vai ver que seu código está ficando melhor. Sempre tem um jeito disso acontecer. Não precisa exagerar, mas se ficar
2 telas, o seu método público já não é uma boa, tá? Então, o que mais? Se você reconhecer que seus métodos privados estão grandes demais, por exemplo, não está cabendo na tela do computador, ou que eles estão tendo muita regra de negócio importante, você tem que procurar extrair esse método privado, para ele conseguir ser testável, tá? Então, o que que é? Tem um monte de regra de negócio naquele método privado. Extrai para uma classe para você conseguir testar facilmente essa classe. Às vezes aquele método privado está se repetindo entre comandos diferentes, tá? Aí você extrai para um serviço, porque tem vários casos de uso, vários comandos que estão utilizando o mesmo trecho de código com a mesma finalidade, extrai para um serviço, tá? Essa é outra dica, mas eu estou adiantando agora. O que mais? Aprenda a pensar em testes unitários, tá? Que é justamente isso aí. Se eu faço o teste unitário, eu começo a pensar, cara, esse meu código não está fácil de testar, tá? Então, por exemplo, caso básico, eu preciso testar algumas lógicas que dependem do tempo de agora, tá? Preciso saber se hoje está 20 dias do dia de amanhã, né? A diferença entre o dia de hoje e tal. Aí o dia de hoje, o agora depende do tempo de execução. Então, às vezes você quer parametrizar, passar o tempo por parâmetro de uma classe para que aquela classe não dependa do now, mas dependa de algo parametrizado e você consiga fazer o teste e aquele teste sempre obter o mesmo resultado, né? E tem vários exemplos a respeito de teste que vai fazer seu código ficar melhor, né? Então, execute teste, pensa como se você fosse fazer um pelo menos, se você não faz teste, tá? O que é mais? Entenda que o contexto do código é tudo, tá? O contexto de código é tudo. Então, eu sempre dou aquele exemplo clássico, né? Dos livros de DDD. Eu sou um paciente quando eu entro dentro do hospital e estou doente. Quando eu saio do hospital e vou para a recepção, aí eu sou um cliente, tá? Eu sou a mesma pessoa, eu saí de um contexto, eu era paciente, saí de outro contexto, eu sou um cliente agora. Agora eu tenho que pagar, tá? Então, o nome das suas variáveis vai mudando de acordo com o contexto que está inserido. O que mais? Deixa eu pegar uma colinha aqui. Você entender a quem seu código está servindo, tá? Então isso é muito importante. Essa é a 10ª coisa aqui que eu escrevi, tá? Entender a que o seu código está servindo. Isso não somente vai fazer seu código melhor, mas vai fazer você se tornar e se aproximando do que é um desenvolvedor sênior. Porque um desenvolvedor sênior sempre está entendendo a quem ele está servindo. Então, até o nome da variável vai mudar de acordo com a necessidade de quem ele está servindo, tá? Então, tem uma determinada camada que não está servindo ninguém, está lá só dentro do back-end, e outra camada que começa a ser voltada para o front e talvez precise mudar o nome, tá? O que mais? Procure tornar seu código mais funcional, tá? Então, o que isso quer dizer, tá? Tem muito pessoal iniciante que se preocupa muito com performance logo de cara, tá? Então, o código sendo funcional quer dizer o quê? Que você, tendo um input, você vai gerar tal output. Isso que é funcional. O input sendo o mesmo, o output vai ser o mesmo. Isso significa ser funcional. Então, como é que você faz um código orientado a objeto ser funcional? Geralmente você pega tudo aquilo que você precisa do banco, todas as entidades que você precisa do banco, tá? E joga para um cara que vai calcular o que vai acontecer, tá? Ele vai calcular, por exemplo, fazer um cálculo para tomar uma decisão. Uma vez que aquela decisão é tomada com base nas variáveis, aí você vai tomar as ações necessárias, tá? Então essa é uma maneira de pensar funcionalmente. Essa maneira funcional, ela sempre deixa o seu código mais limpo, mais testável, não tem muitos ifs no meio do caminho, tá? Mas
quando reconhecer que vários casos de uso, né? Então esse é o caso do caso de uso, que tem vários casos de uso que usam o mesmo código, você pode extrair esse código para um serviço. Tá? Esse código eu falei, ele seria a 12ª coisa que a gente está falando aqui. 13º, revise o seu código antes de entregá-lo. Tá? Então isso aqui é uma coisa muito negligenciada, tá? E revisar o código é muito importante, porque cada vez mais a gente vai utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não necessariamente vai entregar exatamente do jeito que a gente quer. A gente precisa revisar o código que ela entregar. A mesma coisa quando a gente virar senha, a gente precisa ter a noção de como revisar o código das outras pessoas. Tá? Então, revise o seu código logo de largada para não pegar bobagem que você escreveu. Tá? Você não revisava a provinha de matemática lá antes de entregar? Revise o código também. Tá? O que mais? 14º, nunca espalhe regras de domínio pela sua aplicação. Tá? Regras de domínio são coisas que, digamos que o preço que você cobra é 10% do custo, né? É 200% do custo, tá? Então isso não pode mudar. Você não pode ter um determinado caso de uso um preço calculado diferente do preço calculado no outro caso de uso, tá? Então tem muita gente que espalha essas regras. Essa regra tem que ficar encapsulada nos objetos de domínio, tá? E aí, se você não sabe o que é objeto de domínio, é outro ponto que você pode melhorar. Vai lá aprender qual a diferença de Domain Service para Application Service, tá? Se você não sabe o que é isso, fala aí nos comentários que qualquer coisa eu faço um vídeo sobre isso, tá? O que mais? Instale um lint. Eu já participei de revisões de código e que o cara era mais senho que eu. A única coisa que o cara falava para mim, pelo amor de Deus, era coisa de lint. O cara não sabia ser um senho de verdade, tá? Porque ele só reclamava dos desenvolvedores de coisa que um lint já seria capaz de reconhecer. Ele não ia olhar a regra de negócio, se o cara estava fazendo certo ou não, se o cara estava fazendo um código limpo ou não. Ele ficava só reclamando de coisa que poderia ser automatizada. Então automatize, coloque um preacher da vida, coloque um lint, e isso vai ser muito bom para o seu código ficar melhor também, melhor qualidade. O que mais? Conheça sobre padrões de projetos, sobre Solid, sobre inversão de dependências, sobre injeção de dependências. Essas coisas são muito importantes, tá? Para também fazer o seu código ficar melhor. Vire também um obcecado por refatorar, tá? Então, assim, refatório, tá? Refatório, refatório. Você viu que a primeira versão do seu código, quando você era um júnior lá, estava daquele jeito, e agora você está melhor? Refatório. Tá? Você está trabalhando na base do amiguinho lá e você não entendeu direito o código dele, teve que bater a cabeça lá para entender. Refatório de um jeito que próximo desenvolvedor que entender vai ler aquilo da maneira muito mais fácil do que você, né? Não faça as outras pessoas sofrerem, né? Vire o quê? Isso eu já falei. Não deixe nada para depois, sabe? Então tem muita melhora aí quando você vai refatorar, que você fala, não, isso aqui não fui eu que fiz. Então você fala, isso aqui eu acho que vai ser difícil, mas não é difícil nada, cara. Tu vai fazer em 5 minutos aí, tu tá com uma barreira aí na mente, refatora 5 minutos, 10 minutos, tá? Agora se for demorar 4 horas, 3 horas e a entrega é curta, pô, avalie, entendeu? A proporção do tempo em relação à entrega e faz o negócio ficar bom. Que mais? Última coisa aqui, da 19ª. Experimente novas maneiras de programar. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ficar fazendo tudo de uma maneira diferente, experimentando toda hora? Não. Tá? Mas vão surgir oportunidades para você de fazer as coisas diferentes. Essas oportunidades são melhores quando? Quando você tem um sisteminha menos importante, quando você tem um caso de uso, um endpoint menos importante, quando você tem um caso de uso completamente diferente, que você nota que alguma coisa não vai ficar bem encaixada com o padrão atual, aí você experimenta, meu amigo, essa é a hora, tá? Então, faça isso com cuidado,
com prudência, mais fácil, é importante, tá? Você vai aprender no processo. Show de bola, pessoal? Então, é muita coisa para recapitular. Espero que vocês tenham gostado. Não vou recapitular. Eu vou escrever depois aí qualquer coisa na descrição, todos os tópicos aí a melhorar. E se vocês tiverem gostado, fala aí nos comentários para eu saber que eu tenho que fazer mais vídeos técnicos, ou se eu preciso esclarecer algum desses pontos melhor para vocês, mostrar o código para vocês entenderem. Fala que eu faço também aqui. Eu estou para falar de coisa de carreira e de coisa técnica também, tá bom? Então, se gostou, curte aí e se inscreve no canal, porque como eu falei, todo dia tem vídeo novo, todo dia tem vídeo original, de qualidade, de alto valor. Show de bola? Abraço e até o próximo vídeo aí da gente.